Olá, eu sou Eliandro Araújo, sou psicólogo, trabalho no Ministério Público do Maranhão e vim falar sobre o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio e de valorização da vida que a Procuradoria-Geral de Justiça está desenvolvendo nesse mês de setembro. Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha que é decorrente da celebração do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que ocorre em 10 de setembro. Essa campanha, ela ocorre mundialmente, né? Então as instituições públicas e privadas, elas geralmente no mês de setembro fazem essas ações, desenvolvem ações para orientar, informar e acolher a população sobre a temática da prevenção do suicídio. O suicídio é um comportamento do indivíduo onde ele atenta contra a sua própria vida. A gente costuma classificá-lo como um comportamento de autodestruição, um comportamento de tentativa, né, de levar o indivíduo à morte. Esse comportamento, ele é decorrente de muitas causas, desde questões biológicas, desde questões sociais, desde questões de contexto e também questões da própria saúde mental. O suicídio, ele acomete a qualquer classe social e a diferentes idades, né? Existe alguma prevalência de um período específico, né? A população, geralmente o homem, ele comete mais suicídio do que a mulher, né? A gente tem uma faixa etária aí que vai de 15 aos 29 anos, que é uma faixa etária crítica, né? Que a gente deve ter uma atenção maior, mas ele é um comportamento que afeta todas as classes sociais e diferentes idades, com algumas prevalências em determinado período de tempo. Para que a gente possa avaliar o impacto do suicídio no mundo, por exemplo, a própria Organização Mundial de Saúde, ela coloca que em torno de 800 mil pessoas anualmente cometem o comportamento do suicídio, né? Esse é um impacto grande e que leva a própria OMS a considerar um problema de saúde pública. E aí, como eu disse anteriormente, a gente tem aí uma faixa etária que vai dos 15 aos 29 anos como uma faixa etária que a gente deve ter uma atenção maior, porque é a faixa etária que mais comete suicídio no mundo. Bom, quando a gente pensa assim, o que causa, né? O que causa esse comportamento, a gente verifica que a origem desse ato, ele é determinado por múltiplos fatores. Uma das coisas que a gente tem assim como, não diria regra, mas como indicador, é a questão do sofrimento psíquico. Então, geralmente, quem comete o suicídio, ele está passando por algum sofrimento psicológico ou psíquico. Geralmente, a pessoa que comete suicídio, na maioria dos casos, está relacionado a questões de saúde mental. Não é o único fator determinante. A gente tem também outros, vamos dizer assim, estressores, né? Outras situações que também geram esse comportamento. Questões sociais, desemprego, né? Outros problemas de suporte, né? Social, suporte de saúde. Então, a carência desses serviços, a carência do suporte, a carência do acolhimento associada a questões aí também de saúde mental pode ser indicadores que levem a pessoa, num momento de desespero, num momento de não encontrar alternativas, a recorrer ao ato do suicídio. É importante observar alguns comportamentos, como isolamento, um sentimento de tristeza elevado, um sentimento de culpa elevado, dificuldade de interação. Esses comportamentos podem estar sinalizando que a pessoa pode estar passando por algum tipo de sofrimento. Eu não posso afirmar que necessariamente esses sentimentos de culpa, tristeza e solidão vão levar ao ato de suicídio, mas são importantes indicadores para que a pessoa seja acolhida no seu sofrimento, porque o sofrimento exacerbado, o sofrimento intensificado, sim, é um fator que direciona aí para uma conduta, um ato de suicídio. Quando a gente faz atendimento a pessoas em sofrimento, uma das coisas que a gente observa
e verifica, né, no discurso do paciente uma sensação de angústia, de um sofrimento muito elevado, ele vai estar manifestando esse tipo de sensações. Então, geralmente é uma sensação de desesperança, é uma sensação de não ver alternativas de resultado para os problemas que ele está enfrentando. E veja bem, não é que não existem alternativas, a pessoa não consegue identificar. E aí a importância da orientação profissional, do suporte profissional, para que possa contribuir para que esse indivíduo, para que esse paciente que está em sofrimento possa melhorar e possa buscar alternativas para superar os problemas que ele está enfrentando. O suicídio tem relação com a saúde mental, principalmente a depressão, os transtornos relacionados ao humor e a esquizofrenia. São os principais transtornos mentais que têm relação com o suicídio. Um outro fator que não necessariamente seja uma doença mental, mas que tem uma relevância também importante, é o tabu, o preconceito em relação aos sentimentos. Então, às vezes, o indivíduo começa a ter sentimentos diferentes, se sentir prejudicado, ter prejuízo na sua vida profissional por conta de alguns sentimentos, e aí, em decorrência de um preconceito, de um tabu, né? A saúde mental não é algo como a saúde física, que geralmente sinto alguma coisa, eu vou no médico. O brasileiro tem essa prática. Mas é muito importante, né? Assim como a saúde física, que a gente busque os profissionais da saúde mental. Né? A gente até, se for pegar desde os filósofos até hoje, a gente tem citações, né? Corpo são, mente sã. Essa relação do corpo e mente, ela está presente na nossa vida. E em relação ao suicídio, é importante que a mente esteja sã também, para que a gente tenha esse fator preventivo relacionado a suicídio. Existe uma relação, sim, bem grande com a saúde mental, mas não é o único fator. É um fator que tem, a maioria dos casos a gente observa, geralmente a pessoa está deprimida ou tem algum adoecimento, mas tem outras pessoas não, que elas cometem o suicídio em decorrente de fatores externos, um desemprego, uma perda familiar, né? Não necessariamente relacionado com a doença, mas que tem uma grande influência na vida do indivíduo. Por isso é importante a gente buscar trabalhar bem as nossas emoções, buscar trabalhar bem os nossos sentimentos, e quando o que eu estiver sentindo for maior do que a minha capacidade de aguentar, buscar ajuda. Dizer que a pessoa, ao avisar que quer se matar, ela quer chamar atenção, é um mito. Para as profissões de saúde, o indivíduo, quando verbaliza a intencionalidade de se matar ou a intencionalidade do grande sofrimento psicológico que ele está tendo, para a gente já é um indicador importantíssimo de intervenção em saúde. Quem tem intenção de cometer o suicídio, ele está avisando. Não só está avisando, como ele vem já pensando, né? Ele está em sofrimento, aí vem pensando, ele vai planejar, né, até ele executar. Converse com essa pessoa, encaminhe essa pessoa para o centro de acolhimento, encaminhe para os profissionais de saúde. E aí, em contrapartida, uma verdade. As tentativas de suicídio, a gente observa isso aí dos casos que a gente acompanha, ela sempre, o paciente ele anuncia, começa falando que está sofrendo, depois ele já vem falando que está pensando, está planejando fazer tal ato. Num momento de grande intensidade de sofrimento, a pessoa pode cometer aí o ato de suicídio. Cada pessoa que esteja em sofrimento deve ser analisado as características daquele indivíduo. Não necessariamente o fato de ter acontecido o suicídio na família aumenta as chances daquela pessoa cometer o suicídio. Né? A gente tem que avaliar o sofrimento que aquele indivíduo está tendo e se ele tem recursos para lidar com aquele sofrimento. Pode ser que numa família onde o pai não sabe lidar com os sentimentos, o avô não soube lidar com os sentimentos, o filho também não é ensinado a lidar com esses sentimentos, pode ser que tenha casos
Mas não por conta da hereditariedade, mas sim pela dificuldade em lidar com essas emoções, ou de buscar ajuda, ou de compreender como essas emoções estão causando problemas. Não é necessariamente uma estatística no sentido assim, aconteceu com meu avô, vai acontecer com meu pai, vai acontecer com meu filho, vai acontecer com meu neto. Tem aí o contexto social, o contexto emocional, ele tem uma importância talvez até maior do que o contexto aí hereditário, vamos dizer assim. Pelo contrário, todas as ações e todas as ciências de saúde que trabalham com o suicídio apontam exatamente o contrário. Existem técnicas, existem procedimentos, existem recursos medicamentosos e terapêuticos que auxiliam o indivíduo a lidar com as suas emoções, a lidar com o seu sofrimento e sim a preservar a sua vida. Né? Então, hoje a gente tem clareza que sim, o suicídio pode ser preservado e que o acolhimento e falar sobre o assunto tem um efeito muito importante na diminuição dos casos de suicídio pelo mundo. Falar sobre o problema, falar sobre os sentimentos também é um fator preventivo. O apoio das pessoas é um fator preventivo. A gente escuta muito assim, isso é besteira, ele não vai fazer isso é coisa de gente fraca. Não, a pessoa está em sofrimento, não tem nada a ver com bobagem, não tem nada a ver com fraqueza, tem a ver com o sofrimento psicológico. Então, o suporte, a pessoa se sentir apoiada, ela olhar para os lados e ver que ela tem para quem pedir ajuda, tem onde se socorrer, isso também é um fator preventivo muito importante. Outra, avaliação da sua condição de saúde mental. Né? Você procura fazer acompanhamentos médicos, você faz avaliações para ver como é que está a sua saúde mental, você faz terapia, né? Você trabalha as suas angústias, trabalha os seus problemas com o terapeuta. São recursos muito importantes para prevenir de um possível ato de suicídio. Você ter uma vida em comunidade, ajudar outras pessoas, ter um trabalho aí de apoio da comunidade, são elementos que vão dando força, vão ajudando a diminuir aquela sensação de desesperança, de desespero, de solidão, né, que acabam sendo elementos aí que podem contribuir também com o suicídio. Qualquer um de nós pode buscar auxílio psicológico, seja para questões de adoecimento, mas também seja para questões de desenvolvimento humano. A psicologia não trabalha só com a doença, ela trabalha com o desenvolvimento do indivíduo, seja na aprendizagem, na carreira, né, no desenvolvimento de questões emocionais. Aí a gente tem a inteligência emocional, né, que é um conceito muito explicado, né, como trabalhar as suas emoções de maneira adaptativa e saudável. Né? Então, você que está escutando esse vídeo e que acha que tem alguma coisa que você pode desenvolver a nível do seu comportamento, procure um psicólogo, vá, converse com ele, faça uma avaliação das suas potencialidades, das suas características e esteja sempre aí buscando a sua melhoria e o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Se o indivíduo ele percebe que está precisando de apoio, de suporte, de ajuda, eu acho que a primeira coisa é assim, onde eu posso buscar ajuda? Tá? Então, ele pode buscar ajuda na comunidade, ele pode buscar ajuda se ele tiver expressar uma fé, uma religião na igreja, né? São suportes diferentes, é o suporte social comunitário, é o suporte religioso. E para as questões de saúde, uma vez identificado que é uma questão de adoecimento, que é uma questão de saúde, aí sim, ele vai buscar os profissionais de saúde. E aí ele pode se direcionar às unidades de saúde, ao sistema de saúde, lá ele vai ser atendido e direcionado para a especialidade que ele precisar.
procure o atendimento em saúde. Lá vai ter desde o assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médico, psicólogo, toda a equipe multidisciplinar que vai poder prestar o auxílio necessário para a recuperação daquele indivíduo. Então ele procura o sistema de saúde, procura os setores de saúde e lá ele vai ser direcionado de acordo com a necessidade que ele precisar. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando a todos vocês em nome da Seção de Saúde Funcional do Ministério Público. Vale lembrar que essas informações que foram colocadas aqui também estão presentes no material produzido pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E lá eles têm um canal que é o 188, onde caso a pessoa precise de um suporte, um apoio de um voluntário, basta ligar esse número que está lá disposto lá para atender e dar o suporte necessário para que você possa preservar a sua vida e diminuir o seu sofrimento. E para você que é membro e servidor do Ministério Público do Maranhão, pode entrar em contato, caso sinta necessidade, com a Seção de Saúde Funcional, que fica aqui na Procuradoria, e solicitar um atendimento presencial ou online. Muito obrigado e até a próxima.